Gente, a paz do Senhor Jesus. Essa noite estamos aqui para cultuar o Senhor. Estamos aqui para ser gratos a Deus. Estamos aqui para mais um na igreja, no templo. Mas nós, como igreja do Senhor, não podemos parar. Estamos aqui para orar, para louvar e pregar a palavra do Senhor. Nesse momento vamos orar ao Senhor. Fechemos nossos olhos para orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por essa oportunidade que temos, Senhor, nos encontrarmos e falarmos contigo. Queremos, ó Pai, apresentar a Tua igreja, queremos apresentar os Teus servos. Queremos, ó Paizinho, que nesse momento nos apresentar diante de Ti. Perdoa nossas falhas, perdoa os nossos pecados. Que nós, ó Pai, possamos sentir o Teu poder, o Teu Santo Espírito. Ó Deus, fala conosco, faz em nós o Teu querer e a Tua vontade. O que eu te peço, ó Senhor, que o Senhor nos abençoe e nos livre dessa peste. Livre-nos, ó Pai, de todo mal, de toda enfermidade. Porque sabemos que a Tua mão está sobre nós. Assim, Deus, te louvamos e te agradecemos. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Vamos louvar o Senhor. O hino congregacional de número 33 na harpa cristã. Vamos louvar. Com tua mão segura bem a minha, pois eu tão fraco sou, ó Salvador, que não me atreva a dar nenhum só passo sem teu amparo, meu Jesus Senhor. Com tua mão segura bem a minha, e mais unido a Ti, Jesus. Ó, traze-me, que nunca me desvie de Ti, Senhor, a minha vida e luz. Com tua mão segura bem a minha, e pelo mundo alegre seguirei. Mesmo onde as sombras caem mais escuras, teu rosto vendo, nada temerei. E se chegar à beira desse rio, que tu por mim quiser te atravessar, com tua mão segura bem a minha, e sobre a morte eu hei de triunfar. Quando voltares esses céus rompendo, segura bem a minha mão, Senhor. E meu Jesus, ó, leva-me contigo, para onde eu goze teu eterno amor. Glória a Deus. Amém? Vamos louvar o hino de número 4 da harpa cristã, em nome de Jesus. Louvemos a Deus. Eu contei aqui na pipia da mamãe. Não quero doar. Olha. Vamos louvar o Senhor. não Desanime, Deus proverá, Deus velará por ti. Sobre suas asas te acolherá, Deus velará por ti. Deus cuidará
Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Se o coração palpitar de dor, Deus velará por ti. Tu já provaste seu terno amor, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Nos desalentos, nas provações, Deus velará por ti. Lembra-te dele nas tentações, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Tudo que pedes Ele fará, Deus velará por ti. E o que precisas não negarás, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Como estiveres, não temas, vem, Deus velará por ti. Ele te entende, Te ama bem, Deus velará por ti. Deus cuidará de ti, no teu viver, no teu sofrer. Seu olhar te acompanhará, Deus velará por ti. Glória a Deus. Glória a Jesus. Amém? Louvamos ao Senhor nesse momento, onde algumas pessoas já nos acompanham. Queremos dar aqui a paz do Senhor, a irmã Rosana, a Vitória, Márcio, irmão Renato, irmã Edilene, Ravel. Obrigado por nos acompanhar nesse momento. E quero nesse momento fazer menção na palavra do Senhor, que a palavra do Senhor nesta noite quero trazer para vocês no livro do apóstolo Paulo a Timóteo, a primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, no capítulo de número 2. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. 1 Timóteo, capítulo 2, e o verso de número 1. Glória a Deus. Amém? Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 1, diz o seguinte: exorto, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens. Louvado seja o nome do Senhor. Somente o primeiro versículo, para a honra e para a glória do Senhor. Quero convidar você que está nos assistindo a orar, agradecendo por esta palavra. Soberano e eterno Deus, obrigado
pela tua palavra, obrigado por este momento. Obrigado, Senhor Jesus, por nos conceder esta graça de podermos ter a tua palavra como regra de fé e prática. Que a tua palavra seja aplicada no nosso coração. Que esta palavra seja vivida por mim, por ti, por nós. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, quero nessa noite, nesse texto em que nós lemos, fazendo menção a respeito de súplica, oração, intercessão e ação de graça. Sabemos o Deus a quem nós servimos é um Deus grandioso. Sabemos o Deus a quem nós servimos é um Deus que tudo pode, tudo vê. Sabemos que nós servimos a este Deus tão maravilhoso, que através das nossas orações, súplicas, intercessões, Deus atende o nosso clamor. Deus atende as nossas orações, sim, orações. Eu quero, meus amados irmãos, aqui falar um pouco sobre oração. Oração esta que é fundamental. Oração esta que é de extrema essencialidade para a vida do cristão. Oração que de fato e de verdade é algo que nos conecta, que nos faz termos uma conexão com Deus, uma intimidade com o Senhor. O Senhor nos chama, meus amados irmãos, nesta noite a nós nos prendermos, a nós nos dedicarmos, a nós termos a nossa vida de oração. Oração, meus amados irmãos, como eu disse, é essencial para o crescimento cristão, para que nós possamos entender, conhecer e saber quem é Deus de fato e de verdade. Meus queridos, a oração como algo essencial, a oração como algo que faz com que nós tenhamos essa intimidade, esta comunhão. Homens que mais fizeram por Deus neste mundo foram os que logo cedo estavam com seus joelhos dobrados, com seus joelhos em oração, com seus joelhos na presença do Senhor. Por isso, meus amados irmãos, homens que se destacaram, homens, mulheres, pessoas que se destacaram na vida, na comunhão com o Senhor, foram aquelas pessoas que estiveram em comunhão, estiveram em oração, em que logo pela manhã já puderam estar no momento ali com o Senhor. O Senhor nos chama, meus amados irmãos, nesses dias em que nós estamos confinados. O Senhor nos chama, meus amados irmãos, nesses dias que nós estamos aqui trancafiados nas nossas casas, nos nossos lares, desfrutando da presença dos nossos cônjuges, desfrutando da presença dos nossos filhos, fazendo coisas da qual nós não fazíamos, ou fazíamos raramente. Meus amados irmãos, nós temos que pegar esse momento que temos de isolamento, momento que temos de estamos muito ociosos, estamos aqui com o nosso tempo livre, poderia estar fazendo isso, aquilo outro. Por que não orarmos? Por que não nos desprendermos a este momento tão sublime que é de oração, tão sublime que é de estar na presença do Senhor? Embora muitas orações em privado, embora essas orações em privado tenham por natureza das coisas, devam ser breves, embora nossas orações e nossos âmbitos privados, nossos locais isolados, sejam momentos de orações poucas, sejam orações de pouco tempo. Mas, meus amados irmãos, nós temos que entender que o Deus que nós servimos, irmãos, Ele nos chamou a nos gastarmos tempo com Ele. Tempo com o Senhor. Sim, tempo com Ele. Às vezes, nossas orações em privados, em público, como regra, concisas. Embora haja espaço e se dê valor à oração relâmpago, nós devemos ainda assim termos uma prioridade nas nossas orações.
Assim, em nossa comunhão pessoal com Deus, o tempo é um fator essencial que lhe confere um valor. Sim, muito tempo gasto com Deus é um segredo de toda oração que se dá resultado. O resultado, meus amados irmãos, a oração percebida como força poderosa, é o produto imediato ou imediato de muito tempo gasto com Deus. A oração curta e eficaz não pode ser feita por aquele que não insiste com Deus até obter resposta em uma luta ferrenha ou de longa duração. Meus queridos irmãos, nós passamos por lutas, tribulações. Não é por conta dessa situação que nós simplesmente por negligenciar. Quando nós passamos por luta, é aí que nós devemos que tomar, gastarmos mais tempo com Deus. Esses 10 dias finados será o momento em que nós devemos estar buscando este alicerce. A vitória de Jacó não poderia acontecer sem a luta. A luta, meus amados irmãos, é fundamental para que nós possamos ser vencedores, para que nós possamos vencer batalhas. Primeiramente devemos que lutar. Primeiramente nós temos que batalhar. Primeiramente nós temos que persistir, pelejar. Assim como o apóstolo Paulo fala a Timóteo, que nós no final, meus amados irmãos, da nossa vida, devemos o quê? Ter fé em Deus. Para que nós possamos chegar lá no final e falar: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Nós estamos num combate, nós estamos numa batalha. E esta batalha só é vencida através da oração. Essa batalha só é vencida através da comunhão, da intimidade com Deus. Meus amados irmãos, Deus não nos confere dádivas ao desfruintes, ocasionais ou apressados. Não, meus amados irmãos, devemos que ter muito tempo unicamente na presença de Deus. E é o segredo para nós conhecermos ao Senhor. O Senhor, em um certo momento, ele pergunta aos seus discípulos: quem vós dizeis ser o filho do homem? E os discípulos respondem: uns dizem ser João Batista, Jeremias, Elias ou um dos profetas. E então, Jesus, ouvindo essas respostas, pergunta aos discípulos: e vós, quem dizeis que eu sou? Acredito que o silêncio tomou a vez. Acredito que o silêncio, meus amados irmãos, diante dos apóstolos, discípulos, ficaram lá sem saber o que responder. No entanto, um homem, Pedro, disse que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Sim, meus amados irmãos, para que nós possamos ter essa certeza, esta convicção de que Cristo é o Filho do Deus vivo, de que Cristo é o Salvador, de que Cristo derramou o seu sangue para nos garantir esta salvação, é necessário nós tomarmos tempo com Deus, é necessário nós adquirirmos esta comunhão, é necessário nós conhecermos de fato, de verdade, quem é Jesus na nossa vida. Oh, meus amados irmãos, Jacó venceu uma luta. Jacó venceu aquela dificuldade. Jacó venceu. Cristo, meus amados irmãos, que nesta e em outras coisas é o nosso maior exemplo, passou muitas noites em oração. Jesus, para escolher os 12 apóstolos, para fazer escolha, meus amados irmãos, tomou o primeiro passo
e foi orar. Um passo importante na vida, um passo importante na humanidade para escolher os 12 apóstolos. Ele passou a noite inteira orando para escolher 12 homens. 12 homens para propagar a sua palavra. Cristo, meus amados irmãos, é o nosso maior exemplo de oração, de humildade, de perseverança. Seu hábito era orar bastante. Ele tinha um local costumeiro de oração. Muitas sessões longas de oração. Muitas sessões na qual Jesus demorava, passava tempos em comunhão, em intimidade com o Pai. Mesmo Jesus sendo Deus, ele orava. Ele gastava o máximo possível de tempo em oração. Porque é necessário, irmãos, para que nós possamos crescer na graça, para que possamos crescer no conhecimento, para que possamos ter essa intimidade com o Senhor, temos que, meus amados irmãos, gastar tempo na oração. Jesus nos ensina, a sua história, o seu caráter está, meus amados irmãos, diante da oração. Durante toda a história, durante todos os momentos, Jesus está orando, está ministrando, está buscando, está tendo essa intimidade com o Senhor. Podemos citar também, meus amados irmãos, homens de Deus que passaram a vida de oração. O apóstolo Paulo, um homem na qual Deus lhe chamou, era um homem que também orava. Era um homem que também buscava o Senhor. E ele nos ensinava a orar, meus amados irmãos. Ele nos ensinava e nos incentivava a ter uma vida de oração. O apóstolo Paulo, na carta aos Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 17, ele fala: orai sem cessar. Então, meus amados irmãos, se um homem, Paulo, que foi um homem de Deus, que pregou, que anunciou, que desde momento ele estava buscando o Senhor, nos incentiva a orarmos sem cessar. Quem somos nós, irmãos? Oremos sem cessar. Busquemos a Deus sem cessar. Em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer circunstância, busquemos a Deus. Oremos sem cessar. Daniel, um outro homem de Deus, que também orava 3 vezes por dia. E olha que Daniel, Deus o livrou de grandes coisas, irmãos. Daniel foi jogado na cova dos leões. Mas por Daniel ter uma intimidade, por Daniel ter uma comunhão, por Daniel conhecer a Deus, ele não temeu. Ele foi diante, ele foi na cova dos leões e foi, meus amados irmãos, liberto, livre daqueles leões. E nenhum deles, irmãos, tocou em Daniel. Daniel passava 3 vezes no dia orando, irmãos. Quantas vezes no dia nós oramos, irmãos? Quantas vezes no dia nós tomamos para Deus este momento sublime, este momento mágico de oração, meus amados irmãos? Deus nos chama, meus amados irmãos, nesta noite, a orarmos, a buscarmos, a interceder, a ter ações de graça ao Senhor. Meus amados irmãos, não se esqueça que nós temos que orar, que nós temos que ter intimidade. Davi, meus amados irmãos, Davi também era um homem que orava pelas manhãs, às vezes de manhã, de tarde, de noite, vivia momentos de oração. Esther, no momento mais crucial na vida do povo, quando estava naquele momento um plano para matar o povo de Israel, Esther se pôs a orar e jejuar, irmãos. Meus amados irmãos, nós precisamos ter esse costume. Jesus,
no Sermão do Monte, antes da oração do Pai Nosso, Mateus 6:6, ele diz: quando fores orar, entra no teu quarto, fecha a porta, ora teu Pai em secreto, porque em secreto ele te recompensará. Meus amados irmãos, esse texto é um texto, meus amados irmãos, que ficou marcado na minha vida. É um texto, meus amados irmãos, que devemos levar para o nosso viver, o nosso cotidiano, orando a Deus em secreto, porque Ele nos recompensará. Meus amados irmãos, os homens mais plenamente manifestaram Cristo em seu caráter e que afetaram mais poderosamente o mundo em favor dele, foram os homens que gastaram tempo com Deus, passaram vários momentos com Deus. Dessa forma, Deus os abençoa, que fizeram disso uma característica notável em sua vida. Faça da oração, meus amados irmãos, uma característica notável. Faça da oração um momento notável. A partir do momento em que eu oro, a partir do momento que essa característica vem em mim, as pessoas ao nosso redor vão poder contemplar em nós homem, eis aí uma mulher de oração, eis aí a pessoa a quem eu posso pedir para orar pela minha vida. É bem certo, meus amados irmãos, que nós ouvimos uma palavra da seguinte forma: ore por mim. E por que não, meus amados irmãos, me ajude em oração. A palavra de Deus diz que nós não sabemos orar como convém, mas Deus nos ajuda com gemidos inexprimíveis. Meus amados irmãos, homens de Deus na história, que tiraram tempos para oração. Avivamentos aconteceram na história, porque tiraram tempo. Charles Seymour devota-se a Deus das 4 às 8 da manhã, orando a Deus. Martinho Lutero, um reformador, afirma que se não gastar 2 horas em oração todas as manhãs, o diabo obtém vitória naquele dia. Está vendo a importância, meus amados irmãos, da oração? Se nós não gastarmos tempo de oração no nosso dia, Satanás, meus amados irmãos, o diabo, ele terá vitória naquele dia que nós não oramos. Meus amados irmãos, não se preocupe se no dia em que nós nos acordarmos atrasado para o trabalho e falar: já estou atrasado, eu tenho que correr para o trabalho porque senão chego tarde. Melhor, irmãos, chegarmos tarde no trabalho do que estarmos entardecendo na presença do Senhor. Precisamos estar cedo na presença do Senhor. Precisamos estar cedo na presença do nosso Deus. Um pregador escocês, ele diz: devo passar as melhores horas em comunhão com Deus. É minha ocupação mais nobre e frutífera, e não deve ser posta de lado. As horas da manhã, das 6 às 8, são as horas com menos interrupções e devem ser empregadas dessa maneira. Qual é a hora, meus amados irmãos, que você tira para Deus? Qual é a hora que você tem menos interrupção?
Qual é o momento da nossa vida que nós temos menos interrupção? Tira um tempo para Deus, irmãos. Nós estamos tendo 10 dias em casa. Nós estamos tendo 10 dias sem trabalho, sem escola, sem faculdade, sem afazeres. Muitas das vezes estamos em casas ociosos, gastando tempo sem academia, sem nada, irmão, para fazer. Muitas das vezes estamos deitados no nosso sofá, assistindo na Netflix, assistindo televisão, jogando talvez videogame, jogando tempo e não tirando tempo para Deus. Meus amados irmãos, gastemos o tempo que temos com Deus. Deus, Ele nos quer, meus amados irmãos, na sua presença. Deus, Ele nos quer, meus amados irmãos, diante do seu altar. Por isso, meus amados irmãos, busque a Deus enquanto se pode achar. Deus, Ele está voltando. Deus, Ele está à porta, irmãos. Deus está voltando. E a melhor forma de termos intimidade e comunhão, a melhor forma de termos esta comunhão com Deus, é orando. Não sei, meus amados irmãos, quando Ele virá, mas sei que Ele virá. Porque assim como Ele prometeu, assim como Ele disse que ia ser morto, mas que ao terceiro dia ia ressuscitar, assim como Ele nos prometeu isso, que Ele nos garantia esta salvação, assim como Ele prometeu que Ele ia ressuscitar, Ele voltará e Ele não tardará. Por isso, não fiquemos displicentes, gastemos tempo naquilo em que Deus nos chama. Oremos sem cessar. O apóstolo Paulo nos incentiva, Cristo nos incentiva. Oremos a Deus, busquemos a Deus, glorifiquemos o nome do Senhor. Que nessa noite, você que nos assiste, você que nos dá esta honra, este privilégio, tire o tempo para Deus. Gaste o mais tempo possível com Deus. Eu quero aqui agradecer a você que nos assiste e agradecer a Deus por essa oportunidade. Quero convidar você nesse momento a orar para que Deus toque em nós, naquele momento em que estamos sem fazer nada, que Deus toque em nós e que nós venhamos orar, que nós venhamos buscar o Senhor, que nós venhamos estar na sua presença. Um breve testemunho. Quando recém-convertido, eu orei a Deus da seguinte forma: Senhor, me desperta nas madrugadas para orar. E em algumas noites, Deus me acordava durante a madrugada. Mas me acordava, me levantava, ia ao banheiro, bebia água, voltava para a cama para dormir. Noite seguinte, a mesma coisa. Na noite seguinte, repetia-se. Até que uma bela noite, uma bela madrugada, me acordei e fazendo o mesmo ritual. E no momento em que eu deito para voltar a dormir, o Senhor fala comigo e diz da seguinte forma: tu não pediu para que te acordasse, para que tu viesse orar, para que tu viesse me buscar? Eu estou te acordando. E o que tu tem feito? E ali, meus amados irmãos, eu entendi que devemos orar ao Senhor. Quando Deus nos chama, vai. Porque é melhor obedecer a Deus quando Ele nos manda, do que nós tardarmos e Deus nos chamarmos de uma outra forma. E aqui, eu agradeço. Em nome de Jesus. Vamos orar em nome do Senhor Jesus.
Soberano Deus e eterno Pai, nós somos gratos a Ti nessa noite, por essa oportunidade que tivemos, por esse momento que tiramos para falar um pouco da Tua Palavra, por essas pessoas que nos assistem. Que o Senhor toque no nosso coração, que nós vemos orar, nós vemos gastar nosso tempo na presença do Senhor, que vemos estar cada vez mais buscando a Deus, que nossas orações cheguem diante de Ti com um aroma suave às Tuas narinas. Senhor, nós não podemos orar como convém, por isso o Senhor vem nos ajudar, vem fazer em nós aquilo que nós não podemos fazer. Ó Deus, pedimos, Senhor, coloca palavras de oração, nos dá companheiros de oração, nos dá companheiros de intercessão. Assim, Deus, nós Te louvamos. Assim, Deus, nós Te oramos. Assim, Deus, nós Te agradecemos por todos os benefícios que o Senhor tem feito. E este momento, muito propício a nós orarmos, por conta desta enfermidade, desta pandemia, deste medo que se alastra. Ó Senhor, nos faz um coração temente, nos faz um coração corajoso, nos faz um coração temente a Ti. Somos vaso e vasos na mão do oleiro. Deus amado, Deus santo, nós Te oramos, nós Te agradecemos por essa oportunidade. No nome santo de Jesus. Amém. Fica com Deus e Deus os abençoe em nome de Jesus. Até a próxima, se Deus quiser.